Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, se você, assim como eu, ficou curioso sobre as novidades da Unity após a conferência da Unite CU 2026, foi para o seu Unity Hub e instalou a versão alfa do 6.7 para dar uma olhada. Visualmente, não há grandes mudanças, mas é perceptível logo de cara a mudança na janela de hierarquia, onde os Game Objects agora possuem um ícone identificando cada elemento. A janela de Scene também teve algumas modificações, mas nada assim que realmente seja de notar. As modificações acontecem no background, então o front-end da engine continua basicamente o mesmo. E ontem, dia 28, a Unity finalmente liberou o projeto de exemplo, o Bunny Blitz, que é aquele projeto apresentado na Unite CU, onde eles combinaram os elementos 2D e 3D no mesmo projeto, criando uma espécie de Classic Sonic clone, demonstrando as principais melhorias da engine com as mecânicas clássicas de jogos 2D de plataforma. Esse é um projeto gratuito, basta acessar a Unity Asset Store e ir para a página do asset. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Estar logado com o seu Unity ID para adicionar esse pacote à sua biblioteca. E um detalhe, pessoal, é que a versão de lançamento desse projeto ela é a 6.5.2. Então você precisa usar uma versão igual ou superior. No meu caso, como eu estou utilizando a versão 6.7, então não tem problema nenhum. Eu já tenho ele aqui adicionado ao meu projeto. O procedimento é padrão, basta você vir aqui em Windows, Package Manager, My Assets, e aqui nos seus assets procurar como Bunny. Aqui ao lado vai aparecer para fazer o download e depois importar para o seu projeto. No meu caso aqui eu já importei, então ele já está no projeto. O processo de importação ele demora um pouquinho, tá pessoal? Depois ele já vai criar o diretório do Bunny Blitz. Aqui ele tem várias informações, tá gente? Ele tem um README, um third party notes. Ele também tem aqui um manual com uma breve explicação de como funciona a criação de níveis. Vale a pena dar uma conferida. E aqui, pessoal, é bem simples, tá? É só vir aqui em Template, Basic Level. E o legal, pessoal, é que você já consegue utilizar aqui, você já consegue ver como o projeto foi estruturado, a questão das câmeras. Tem um Game Manager aqui que controla o comportamento de diversos Game Objects. Inclusive aqui o prefab do player. A gente tem o nosso player aqui com o Rigid Body 2D, que é bem interessante. Controlador dele. E aqui, pessoal, você pode utilizar isso aqui como referência e exemplo para os seus projetos. Mas vamos dar uma testadinha, ver como é que isso aqui funciona. Então, primeira coisa aqui, ó, basta você vir aqui no seu template, aqui, ó, Game Template, Level Base Template. Ele vai abrir esse Level Base aqui. Você pode dar um play. O meu já está em tela cheia. Já está com som, tá, gente? Ó, funciona direitinho. Você pode utilizar um joystick ou teclado e mouse. Então, tudo isso graças ao New Input System. Mas esse aqui é uma tela praticamente de exemplo. Então vem aqui, ó, nessa engrenagem, coloca aqui Main Menu. Ele vai vir aqui para o Main Menu do projeto, que é bem bacana. Ó. E clica aqui, ó, que essa é a primeira fase. Você clicando nela, ele vem para essa Ecozone, que é praticamente, pessoal, uma fase de demo. Então, mais uma vez, ó, você pode usar aqui o joystick para controlar direita, esquerda, pulo e assim por diante, ó.
eu acho mais fácil controlar ele utilizando um joystick, tá, gente? Eu tentei com teclado e mouse e, na minha opinião, ficou bem difícil. Mas isso aí é exatamente isso, né, gente? Ele é um projeto modelo. Então é pra gente apenas aqui estudá-lo, como ele foi feito. Ele tem vários ajustes. Então você pode modificar aqui os seus diversos ajustes, principalmente na parte da jogabilidade. E o legal, gente, olha só, é a movimentação dele, a velocidade. Os diversos objetos, ó, iluminação. Tudo isso aqui, legal, pessoal, que serve como referência aí para você fazer nos seus próprios projetos. Acho que a gente pode até melhorar aqui um pouquinho a física dele, principalmente na parte do pulo. Eu acho que esse pulo aqui está muito justo. Bem legal, né, gente? Opa, tem um bichinho aqui, eu não vi. Bom, isso pode acontecer, tá, gente? A gente está aqui no editor, então ele vai carregar alguns shaders aqui. Independente aqui do que a gente está fazendo, né? Vamos ver se dá para vir para cá. Olha lá. Ele ajusta alguns shaders, o que é bem legal, né, gente? E aqui já dá para a gente ter uma noção de como esse projeto funciona. Se você der uma pausa, o legal é que você pode ver aqui, ó, todo o level, como ele foi construído, ó, perspectiva dele. O nosso player, vamos achar o player, eu acho... Vou ver se eu acho ele por aqui, pelo Inspector, acho que fica mais fácil. Player. Player clone, vamos achar ele aqui, ó, ele tá aqui. Legal. Vamos, deixa eu só sair aqui do resultado, achar ele aqui. Deixa eu aproximar ele da grade aqui hoje. Esse player clone ele me colocou dentro da grade, não é exatamente isso que eu estou procurando. Eu estou procurando o nosso player. Ele está ali, ó, achei. Pronto, olha ele aqui, ó. Olha aqui o nosso personagem. Então a gente consegue ver aqui, tá, gente, ó, a parte 2D. É bem interessante. Eu acredito que esses ícones aqui do clone, esse SFX clone aqui, que com certeza não deveria estar por aqui. Mas isso aqui é uma questão de arquitetura. Lembrando que esse é um projeto modelo, tá, gente? Então a gente só pode usar ele aqui como referência de estudo para futuros projetos. Mesmo assim, é muito bacana. E se você está curtindo o vídeo até aqui, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos. O seu apoio vai fazer com que o nosso vídeo chegue mais longe, alcançando mais pessoas e ajudando o canal a crescer. E se você ainda não é um inscrito no canal, aproveite, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. De volta aqui no nosso Level Base, uma coisa que a gente pode observar, tá, gente, também. Deixa eu pegar aqui no template.
prefabs, deixa eu ver, game, prefabs. Aqui que a gente tem o prefab do nosso player. Então a gente vê aqui como o nosso player foi estruturado. Principalmente naquela parte ó, do jump, ó, você pode configurar o pulo duplo, velocidade e outras propriedades do player. E aqui propriamente o prefab do Rabbit, que esse é o prefab do nosso personagem. É muito bacana. E aqui também, pessoal, uma coisa que você pode observar é como ele é construído. Ok, ele é um objeto 3D. E no seu Animator, você criar aqui o seu Animator, caso não esteja a janela aqui do seu Animator, basta vir aqui em Window, Animation, Animator, e é essa janelinha aqui. E a gente consegue ver aqui como ele foi estruturado, tá? Desde a sua animação de idle, de death, pulo, run e assim por diante. Os aditivos na sua movimentação, carry, que são novos states. Ok. E se você observar aqui, ó, no seu... Vamos voltar aqui para os nossos prefabs, aqui no player. Ele usa um Rigid Body 2D. Você dando um duplo clique aqui, ó, olha só. Que aqui é o nosso player. Olha como ele ficou montado. Então você tem aqui, ó, o modelo 3D com esse Rigid Body sendo o controle físico dele. E aqui tem toda a hierarquia. Deixa eu aumentar aqui. Desse personagem. E aqui, pessoal, olha só. Mais uma vez, olha o íconezinho aqui do Transform. É um Game Object aqui, ó, que é o prefab do Rabbit. Dentro aqui de um Game Object, que é só um Transform. O VFX. As luzes. Mais um Damage Text aqui, ó, que é um Sprite Render. Um Sprite Mask. Bem legal, né, gente? E isso aqui já é a parte interessante que você pode utilizar também como modelo para fazer aí os seus próprios personagens. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa interessante que você pode estar pesquisando aqui são nos props, que são aqui os arbustos, ó, gente. Que legal, um material de planta aqui que já tem a própria animação, ó, que ele é um shader gráfico, ó. Tá vendo que legal? Vamos ver aqui, ó, plataformas. Como a plataforma aqui ela é criada, ela utiliza um spline. Aqui, ó, rotating square. Cadê os Green Mountains? Purple plano, olha só. O sol. Olha aqui como ele foi montado. E você tem aqui os Point Lights 2D. Bem interessante, né, gente? Você consegue mudar, ó. Vou desligar aqui o Skylight. E mais uma vez, né, pessoal, frisando, isso aqui serve muito como base de estudo de como você pode estruturar aí o seu projeto. Ó. Principalmente nessa parte aqui, tá, gente? Na hierarquia, ó, separando câmeras, volumes, o managers, né, que são game managers, onde você controla aqui praticamente o game loop do seu projeto, né, do seu jogo, a parte de visual effects, level data, aqui no caso level data é como ele monta
o próprio level em si, e a estrutura do level, que ela sempre contém um sky, um background e o próprio level, né? A parte da iluminação 2D, que você tem aqui, juntando vários elementos. Né? E uma coisa aqui, que é o Start Spawn, aonde ele cria o nosso personagem. Então, mais uma vez, ó, vamos dar um play. O template começa. Vem aqui na engrenagem, clica aqui em Main Menu. E aí você pode, mais uma vez, testar aqui o level base. Com as animações funcionando, ó, perfeitamente. Bem legal, né, pessoal? Eu acho que aqui vale bastante a pena você adicionar esse pacote à sua biblioteca, pois, como eu disse anteriormente, ele não serve apenas como referência, mas também como ponto de estudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar um joinha, fazer um comentário, compartilhar esse vídeo com os amigos, que o seu apoio é muito importante. E dessa forma, o YouTube entende que esse vídeo teve alguma relevância para você e disponibiliza ele para mais pessoas. E se você ainda não é um inscrito, aproveite, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Não deixe de conferir um pouco mais do nosso conteúdo ou as nossas gameplay do nosso quadro de Vamos Jogar. Aproveite também para conhecer os nossos tutoriais de Unity e Visual Script. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima. Fui!